Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Informática Inicial. E nessa aula de Introdução à Informática Inicial, você vai aprender a lidar com os conceitos básicos de Excel. Então, vamos clicar no botão Iniciar e escolher Excel. Você também pode ir aqui em ordem alfabética e selecionar Excel, tá? E em seguida, você clica aqui em pasta de trabalho em branco para a gente criar uma planilha em Excel, né? E o que é uma planilha, né? Uma planilha, ela é formada por um conjunto de caixinhas, né? E cada caixinha dessa corresponde a uma célula. E essas células, né? Elas estão dispostas em colunas, que são nomeadas com letras, e linhas que são numeradas, né? Então, cada célula, ela vai ser endereçada pela coluna qual pertence e pela linha qual pertence. Por exemplo, essa célula é a célula B4, né, porque ela está na coluna B, na linha 4. Essa célula é a D6, porque ela está na coluna D, na linha 6. A1, coluna A, linha 1 e assim por diante. Outro componente importante da tela inicial do Excel é a chamada barra de fórmulas, né? Então, tudo que acontece numa célula, ela é espelhada aqui na barra de fórmulas, tá? Então, todos os comandos que estão dentro de uma célula aparecem aqui na barra de fórmulas. Então, você tem aqui uma correspondência de cada célula para uma barra de fórmulas, tudo bem? Além disso, nós temos aqui o menu do Excel, que é composto de abas. Cada aba é composta de grupos, como os menus do Word, tá? Então, aqui a gente tem a aba página inicial e aqui nós temos uma série de partes, né, que compõem esse menu página inicial. Mas vamos agora para as operações básicas, né? Então, uma célula ela pode conter, né, uma expressão matemática, ou seja, uma fórmula matemática. Ela pode conter um número real, que é um número com vírgula, pode conter um texto, pode conter uma moeda. Ele pode conter várias coisas, né? Então, eu vou digitar aqui na célula 1 o valor 10 e vou dar Enter. Na célula B1, eu vou digitar o valor 5. Então, eu tenho que a célula 1 tem o valor 10 e a célula B1 tem o valor 5. Em seguida, eu quero somar o conteúdo da célula 1. E aí eu vou, né, como é uma expressão matemática, o conteúdo da célula 1 com a célula B1. Isso é uma expressão matemática. Eu uso o sinal de igual e o endereço da célula que eu estou me referindo. Nesse caso é A1 e B1, ou seja, some o conteúdo que está em A1 com o conteúdo que está em B1 e aperto Enter. Isso vai me dar o valor 15. Tudo bem? Então, se você observar aqui, qual é a vantagem de se usar o Excel, né? Porque agora eu não estou mais fazendo a conta em relação ao 10 nem ao 5, mas sim ao conteúdo que está na célula A1 com o conteúdo que está na célula B1. Some esses dois valores e coloque na célula C1. Por exemplo, se eu mudar o valor de A para 17 e der Enter, o valor da célula C1 automaticamente será modificado. Porque eu estou pedindo para fazer uma soma entre essas duas células. Bom, vamos digitar aqui o valor 22 e o valor 2, tá? Eu quero diminuir o valor que está na célula A2 com o valor que está na célula B2. Então, A2 menos B2. E dou Enter. Se você não consegue fazer alguma coisa no Excel, é só apertar a tecla ESC, né? Que está aqui do lado do 1, um pouco em cima do 1, né? Na diagonal superior do 1. Isso também vai paralisar qualquer comando que você tenha dado no Excel. Então, esse comando aqui pede para eu subtrair o conteúdo de A2 com o conteúdo de B2 e jogar em C2. Em seguida, a multiplicação, 20 em A3, 2 em B3. Então, eu vou na célula C3, eu vou pegar o conteúdo de A3 e vou multiplicar com o conteúdo de B3. E, para finalizar, eu tenho 10 na célula A4, 2 na célula B4. Eu vou jogar em C4, A4 barra de data B4, ou seja, A4 dividido por B4. Isso vai me dar o valor 2. A última, então, essa aqui é uma operação de soma. Essa aqui é uma operação de subtração. Essa aqui é uma operação de multiplicação.
e essa aqui é uma operação de divisão. Tá? E para finalizar, a gente vai usar uma operação de potência. Tá? Então eu vou fazer aqui 10 elevado a 3. Tá? Então eu coloco igual a 5, circunflexo espaço, B5. Tá? Isso vai dar o valor 1000. Né? Outra coisa interessante também é que nem sempre as células conseguem caber todo o texto que contém elas. Por exemplo, essa célula aqui, D3, o valor dela, a multiplicação, né, é maior que o valor da célula. Então, eu posso aumentar a célula, o tamanho da coluna aqui, aumentar a coluna que contém a célula, simplesmente colocando o mouse entre o D e o E, aqui, que eu quero aumentar a coluna D, e arrastando para o lado direito. E com isso, eu aumento o tamanho da célula. Eu posso também fazer isso com a linha, né? Posso aumentar o tamanho da linha, simplesmente colocando o mouse entre as duas linhas e arrastando ele para baixo ou para cima, e assim eu diminuo ou aumento o número da linha. Se eu quiser aumentar o tamanho de cada coluna de maneira igualitária, eu clico aqui para selecionar toda a minha planilha, e aqui eu aumento o tamanho da coluna e todas as colunas terão o mesmo tamanho, tá? Então, se eu fizer selecionar a coluna toda aqui e aumentar o tamanho da coluna, todas as colunas terão o mesmo tamanho, e fizer a mesma coisa para as linhas, todas as linhas terão o mesmo tamanho, tá certo? Então, isso é o básico que a gente aprende em Excel, né? Então, eu já fiz aqui as minhas operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Bom, para eu criar uma nova planilha, ter uma nova folha de cálculo, eu só queria clicar nesse maisinho aqui, tá? E lembrando, com isso eu criei uma nova planilha que nada tem a ver com a planilha 1. Por exemplo, se eu quiser mudar o nome dessa planilha 1, eu posso dar 2 cliques aqui e aqui chamar de turma 1108, tá? Mesma coisa com a planilha 2, eu posso chegar aqui e dar 2 cliques na planilha 2 e chamar de turma 1109, ou seja, a turma 1108 e a turma 1109 contém informações de planilhas diferentes, tá certo? Em seguida, vamos criar, né, os seguintes dados usando a planilha da turma 1109, que é a planilha 2 que a gente criou. E aqui eu vou digitar Joana, Pedro, Maria e José, tá? E aqui eu vou, digamos que eu tenha um trabalho que eles fizeram, uma prova, eu quero calcular a média, tá? Então eu coloco aqui uma nota qualquer para a Joana, 4,5, para o Pedro 10 e 8, para a Maria 9,5 e 7, para o José 6 e 5,5, tá? Eu quero calcular a média, tanto do Pedro como da Joana, da Maria e do José. Então como é que eu faço, né? A média da Joana é o valor que está em B2, né, que é essa célula aqui que o professor está mostrando, com a célula que está em C2. Então, como é uma forma matemática, o cálculo da média, eu coloco um sinal de igual. Igual a B2 mais C2 dividido por 2. Isso vai dar a média 6,5. Só que essa média não está correta. Por que ela não está correta? Porque o Excel, ao avaliar essa expressão, ela procura, né, ao avaliar uma expressão, o Excel tem uma ordem de precedência, uma ordem que ele vai fazer a expressão. Primeiro que ele vai fazer essa expressão matemática, que está com sinal de igual aqui, da esquerda para a direita. Então, ele vai fazer da esquerda para a direita sempre, em 3 passos. Primeiro passo, ele procura os parênteses, depois ele procura as divisões e multiplicações, e depois ele procura as somas e subtrações. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai da esquerda para a direita no primeiro passo, não encontra nenhuma multiplicação. No segundo passo, ele vai da esquerda para a direita, encontra uma divisão, C2, que vale 5. 5 dividido por 2, 2,5. E aí, no terceiro passo, ele faz as somas e subtrações da esquerda para a direita. Então, B2 mais 2,5, isso vai dar o valor 4 mais 2,5, que vai dar 6,5. E então, como não é isso que a gente quer que primeiro seja feita a soma, a gente coloca, então, aqui um parênteses, né, para marcar que da esquerda para a direita, no primeiro passo, a gente vai fazer a soma. E aí vai funcionar. Vai dar 4,5, tá? A mesma coisa eu faria aqui para B3, né? B3 mais C3 igual a B3
mais C3, e mais uma vez coloco entre parênteses para poder somar primeiro, divido por 2, vai dar 9, igual a B4 mais C4 dividido por 2. Agora, pessoal, uma coisa interessante é que eu não preciso, né, digitar todas as fórmulas para todos os alunos, né? Eu posso simplesmente clicar aqui na primeira fórmula da Joana, esperar aparecer essa cruz em negrito que está aparecendo aqui e arrastar, segurar o mouse, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo. E com isso a fórmula já vai ser copiada automaticamente, certo? Eu quero aqui formatar esses números, tanto de trabalho, prova e média. Como é que eu faço? Eu vou ter que selecionar esse conjunto de dados que eu quero formatar. Para isso eu clico no meio da célula B2 e arrasto até D5, botão direito do mouse, formatar células, tá? Botão direito do mouse é aquele botão que a gente não usa. Clico em número, e coloco aqui uma casa decimal e dou OK. Com isso todos os números terão uma casa decimal. Agora eu quero deixar como exercício que a gente calcule a média da turma, tá? A média da turma. Como é que eu vou calcular a média da turma, tá? Uma coisa assim que eu também quero chamar a atenção de vocês é que o conteúdo dessa célula estourou, ou seja, o conteúdo dessa célula é maior que o tamanho da célula. Eu posso quebrar essa célula, né? Quebrar o conteúdo dessa célula para caber no tamanho da célula. E para isso eu só clico na célula, botão direito do mouse, formatar célula, aba alinhamento, quebrar texto automaticamente e dou OK. Repetindo, botão direito do mouse em cima da célula, botão direito do mouse, clico na célula, botão direito do mouse na célula, formatar célula, aba alinhamento e marco quebrar texto automaticamente e dou OK. Com isso o texto fica todo contido dentro da célula. Tá, mas assim, para encerrar a aula eu quero calcular a média da turma. Como é que eu faço isso? Igual a B2 mais D3 mais D4 mais D5 dividido por 4, tá? E com isso eu consigo achar a média da turma, que é 6,9. Uma coisa vantajosa, né, que você tem que observar é o seguinte: se eu aumentar a média da Joana, a nota da prova da Joana, a média da Joana aumenta e automaticamente a média da turma aumenta, tá? Então é melhor do que se eu digitar ou colocar fórmulas, né, que espelhem o conteúdo dessas células, tá? Para cada um desses dois alunos. Tá? Então o Excel é uma planilha eletrônica justamente porque ele faz cálculos matemáticos com os dados contidos na célula. Bom, esse é o fim da aula 1. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você entre em contato com o professor pelo e-mail, pelo Google Classroom ou pessoalmente. Forte abraço.